Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Paz e bem, meus irmãos. Estamos aqui no 5º vídeo de Maria Sima, que foi uma discípula de Cristo, que recebeu o dom extraordinário do Espírito Santo de contemplar as almas do purgatório. Fato que é completamente diferente da prática espírita de consulta aos mortos. Não é mesmo, João? Sim, que é uma abominação, inclusive está nas escrituras, né, falando sobre isso. Maria Sima era uma vidente que recebia a visita das almas, santas almas do purgatório. Todas essas visitas sempre eram autorizadas, outorgadas por Deus, para que pudessem trazer revelações particulares e a intercessão de Maria Sima pelas almas, né? Em nenhum momento Maria Sima provocou essas aparições, em nenhum momento essas almas que apareceram para Maria Sima, por iniciativa de Deus, trouxeram alguma confusão, confirmando práticas espíritas, como a própria consulta aos espíritos e a reencarnação. Em nenhum momento essas almas que apareceram por visão mística, por um dom extraordinário concedido pelo Espírito Santo, podem aparecer também santos e anjos dos céus. No Sim. caso das almas do purgatório, elas ainda não foram para o céu, mas são santas almas porque estão em purificação para chegarem a Jerusalém celestial, para chegarem ao céu. Então essas almas apareceram para Maria Sima por iniciativa de Deus, nunca por iniciativa de Maria Sima. Certo, exatamente. O que as almas do purgatório revelaram para Maria Sima sobre os pecados contra a natureza? Maria Sima foi perguntada se alguma alma que praticou algum tipo de perversão sexual, se elas estavam no purgatório, né? Então ela fala que sim, que algumas dessas almas, que ela recebeu visita de almas que praticaram perversões sexuais, estão no purgatório. E ela vai falar que, inclusive, que das mais graves perversões está exatamente o homossexualismo, né? Que não foi querido por Deus, é um pecado grave, inclusive atenta contra a família, que é uma instituição divina, projetada por Deus, né? É importante a gente ressaltar, e Maria Sima vai nos falar isso de uma forma muito clara, que nós estamos falando aqui sobre a prática do homossexualismo, né? A prática de uma perversão sexual. Nós não estamos falando aqui das pessoas que têm tendência homossexual, né? Aquela pessoa que tem uma tendência homossexual, ela é um pecador como todos nós. Ela é querida pela igreja, ela é amada por Deus, apenas ela tem uma tendência. E caso ela não pratique essa tendência, caso ela não pratique esse homossexualismo, ela não está cometendo pecado por ter essa tendência. Até porque ela entrega a sua sexualidade para Deus e se preserva de cometer esse tipo de pecado. Exatamente. E Maria Sima, falando exatamente, então o padre vai perguntar para ela, e o que uma pessoa que tem essa tendência então deve fazer, né? Ela vai ressaltar muito veemente, né, que exatamente essa prática, né, ela vem diretamente inspirada por Satanás, né, que é exatamente ele que é o maligno, que quer levar essas pessoas para isso. Para a perdição, né? Para a perdição da sua alma. E que essas pessoas, elas devem se apegar principalmente a São Miguel, né? Então elas devem consagrar a sua vida a Deus, elas devem pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, que é aquele que luta contra o maligno, aquele que tem a força de lutar contra o maligno, né? De subjugar o maligno, para que ela possa vencer essa tentação, e exatamente pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Reforçando, nós não estamos aqui julgando o pecador, mas rejeitando o pecado, a prática pecaminosa que vai levar aquela pessoa à perdição. E, se for algo grave, a perdição eterna, se não houver arrependimento, ao inferno. E o quanto nós podemos oferecer, né, no caso que a gente está falando da homossexualidade, né, da prática do homossexualismo, assim como uma irmã, eu penso, né, assim como uma irmã que oferece a sua sexualidade a Deus, né, assim como os padres, os sacerdotes que fazem o seu voto de castidade, da mesma forma, uma pessoa com tais tendências, ela também pode oferecer essa sua sexualidade para Deus e viver uma vida santa. Ser, né, uma pessoa casta, né? Inclusive o catecismo da Igreja Católica orienta nesse sentido. Nós sabemos, João, que Maria Sima
contemplava as almas do purgatório. Sim. Não houve assim, somente parece, nós falamos, né, inclusive, apareceu uma vez o demônio para ela, camuflado, e ela percebeu, por suscitação do próprio Espírito Santo. Mas sobre o inferno, as almas do purgatório falaram alguma coisa para Maria Sima acerca do inferno? Falam, inclusive isso foi tema de comentários no nosso canal, né? E realmente o que Maria Sima vai falar, que essas almas, elas realmente, voluntariamente, elas dizem um não a Deus. Elas não querem se unir a Deus. Então elas se precipitam ao inferno. Já falamos isso, inclusive, em outros vídeos sobre doutrina católica, doutrina cristã. Nem conhecíamos essa revelação particular. E a doutrina cristã diz: Deus não criou o inferno. O inferno é consequência da negação voluntária do pecador que não quer se arrepender, que não quer purificação, que não quer o senhorio de Deus e durante a sua vida mortal acaba se afastando cada vez mais de Deus. Quando morre, né, logo após a morte vem o juízo particular daquela pessoa, através dessa vida pecaminosa em que essa pessoa está demonstrando de forma consciente e voluntária que não quer a Deus, essa pessoa se precipita, ela se afasta completamente de Deus. A esse estado lugar, a esse estado espiritual, desse afastamento permanente de Deus, nós chamamos de inferno. Então Deus não criou o inferno, ele simplesmente deu livre-arbítrio para que essas pessoas que não querem a Deus de forma permanente possam continuar vivendo, mas no caso completamente afastadas de Deus, né? Marcos, a gente pode, dentro da nossa realidade, de parar e pensar assim, poxa, mas quem vai querer ir para o inferno, né? Bem, nós sabemos que existem muitos cultos satânicos, existem muitas pessoas que praticam o satanismo, essa seria uma qualidade de pessoas. Existem pessoas que vivem no pecado durante toda a sua vida e é interessante a gente perceber que quando nós morremos, a nossa consciência ela vai ser aberta de uma maneira diferente da consciência que nós realmente temos, né? Ela será iluminada, ela vai ser iluminada, ela vai ser pelo Espírito plena, Santo. ela vai ser perfeita. Com essa consciência, a própria pessoa, ela vendo a sua vida, ela voluntariamente, ela escolhe se afastar de Deus. Ela não quer viver com Deus. Pode parecer talvez para a gente absurdo, né? Que alguém não queira viver com Deus, que não queira ir para o paraíso, que não queira ir para o céu, mas é necessário a gente falar que a alma iluminada pelo próprio Deus, olhando para a sua vida, para os seus pecados, para tudo aquilo que ela viveu, ela vai se negar a estar com Deus. E o que é o inferno, né? Propriamente, esse estado inferno, estado lugar, que é o inferno, né? Onde nós temos diversos relatos, né, de Santa Faustina, de São Bosco, né? Tem diversas revelações que vão falar sobre o inferno, que é o lugar exatamente onde nós estamos totalmente afastados de Deus, onde o homem ele necessita da presença de Deus na sua vida. Mas né? ele não quer, no caso, né? E ele não quer, então ele nega a sua própria natureza. Então se nós negamos essa própria natureza, nós perecemos queimando. Queimando como, né? Uma vez me perguntaram, o que é esse queimar? Por que é um fogo realmente? Olha, gente, para que a gente possa Isso nem é necessário, né, saber. O que importa é que é um fogo que queima tanto quanto fogo físico. Isso não é determinante, nós mas podemos é ter, terrível, assim, né? Para a gente ter um exemplo assim, né, de que seria isso. É lógico que qualquer exemplo que a gente vai dar aqui é muito pouco para descrever, mas muito pobre, apenas né? para exemplificar, para que a gente possa fazer uma analogia. Quem de nós, Marcos, já não passou por um momento de grande ansiedade ou por um momento de grande tristeza profunda, de angústia, e aquilo fica corroendo a pessoa por dentro e ela não consegue, ela pode estar indo no lugar que ela quiser estar, onde ela estiver, aquela angústia vai estar consumindo ela por dentro, né? Então, assim, a grosso modo, né, fazendo uma analogia bem discrepante, nós podemos falar assim, é mais ou menos isso, né? É aquela angústia que o homem não pode estar junto do seu Criador, aquele né? vazio. Não quer estar diante do seu Criador, né? Grosseiramente falando, a pessoa precisa estar com Deus, o ser humano foi criado para entrar em comunhão com Deus, mas por causa do seu livre-arbítrio, ela não deseja entrar em comunhão com Deus. Esse afastamento, que é provocado pelo livre-arbítrio do ser humano,
esse afastamento de Deus para sempre é que provoca a dor do inferno. Por quê? Porque o homem foi feito para estar sempre em comunhão com Deus. Quando o ser humano diz um sonoro não, um não total, e se afasta de Deus voluntariamente, repito, esta pessoa não quer a Deus, mas sente sua falta, porque o ser humano, como acabei de falar, foi feito para Deus. Este afastamento é que, para sempre, esse afastamento permanente, é que provoca a dor do inferno. Até porque esse não, depois da nossa morte, quando nós temos a consciência plena e perfeita, ele é definitivo. Não é agora, por exemplo, o não dito agora, talvez a nossa consciência seja limitada. Então esse não talvez não seja definitivo, mas o não iluminado, com a nossa consciência plena, ele é sem retorno. E no juízo particular, a pessoa já está com a sua vida mortal, né? Sua vida aqui na Terra repleta de pecados mortais, não confessados, não arrependidos, ela demonstra exatamente aquilo que ela deseja no juízo particular, que é o quê? O completo afastamento de Deus. Exatamente. E fato esse que faz o quê? Negar sua própria natureza, né? Isso provoca o inferno, essa dor permanente de afastamento da divindade. É isso aí. Vamos então concluir esse vídeo com 2 testemunhos de almas purgantes, testemunhos dados a Maria Sima. Qual é o primeiro? Sim, vamos lá. Um dia encontrava-me em um trem. No meu compartimento havia um homem que não parava de falar mal da igreja, de falar contra os sacerdotes e contra Deus. Não parava de falar mal, e eu lhe disse: escuta-me, você não tem o direito de falar tudo isso. Não é bom. Chegando na minha estação, desci do trem, e no meu coração eu disse: ó meu Deus, que esta alma não se perca. Alguns anos depois, a alma deste homem veio visitar-me e me contou haver estar perto de condenar-se ao inferno e de ter sido salvo simplesmente por causa daquela oração que eu havia feito naquele momento. Sim, é extraordinário ver como simplesmente um só pensamento, um sentimento do coração, uma simples oração por alguém pode impedir que esta alma vá para o inferno. E o inferno é isto, é dizer não a Deus. Porém, a nossa oração pode suscitar um ato de humildade, por menor que seja, e isto evita o inferno. Veja que coisa fabulosa, como a misericórdia de Deus é infinita. Essa pessoa que estava no trem, esse homem, blasfemava contra Deus. Imagina o que ele fez, né, produzindo essas blasfêmias enquanto viajava de trem, em outras oportunidades. E graças à intercessão de uma pessoa, de uma discípula de Cristo, essa pessoa não foi para o inferno. E aí, Marcos, ainda a gente poderia acrescentar 2 coisas, né? A primeira, o testemunho desse homem poderia arrastar também diversas pessoas para o inferno, né? Quantas pessoas será que de repente esse homem, com tanta revolta no coração, tanto ódio no coração, talvez pelo seu discurso, ela não levava pessoas com ele para o inferno, né? Se fosse o caso. E aí a gente vê também a disposição e a coragem de Maria Sima de interpelar esse homem, né? De falar, você não pode falar isso e tal, né? E o que eu acho mais bonito disso tudo é que Maria Sima, ela teve um grande amor no seu coração. Porque ao interpelar aquele homem, Marcos, Maria Sima, ela tem um grande ato de coragem, né? De determinação da defesa da sua fé, da defesa da igreja, né? Da defesa do próprio Deus. Mas esse ato, essa interpelação, ela acontece a partir de um ato de amor também. Com certeza. Porque é comprovado esse ato de amor exatamente no momento em que ela desce do vagão do trem, ela faz uma oração para que aquele homem não se perca. E essa oração, ela encontra exatamente a sua função, ela desempenha o seu papel quando esse homem vai visitá-la, né, após já ter falecido. A alma desse homem vai visitar Maria Sima, falando exatamente o quê? Que graças àquela oração dela, né, ele escapou de ir para o inferno. Na verdade, a oração provocou a providência de Deus para que aquela pessoa tivesse meios de se arrepender e pelo menos chegar ao purgatório, para poder se purificar desses pecados que ele estava cometendo, né, ao longo da vida essa dele. Oração, ela suscita no coração desse homem um ato de humildade,
de reconhecer, né, que ele cometeu um ato errado, de reconhecer talvez a grandiosidade de Deus. Essa oração, né? provoca, né, pede que o Espírito Santo faça isso, e isso é realizado. E, evidentemente, esse homem não foi controlado pelo Espírito Santo, mas o fato do Espírito Santo convencer esse homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo, fez com que ele voltasse os olhos para Deus e pudesse ter a oportunidade do purgatório. Eu acredito que acontece, Marcos, assim, Deus nos ama puramente, né? A todo momento do dia, a toda segunda, a cada fração de tempo que nós passamos, Deus está nos amando. No entanto, num determinado momento, quando alguém intercede por nós, eu acredito que uma fagulha maior desse amor, maior em termos, né? Porque Deus nos ama com todo o amor que Ele tem de uma vez só, né? Mas, de alguma forma, Deus nos toca com o seu amor de uma forma diferente, que pode nos sensibilizar e abrir a nossa mente, abrir o nosso coração de uma forma especial, né? É exatamente o que o Espírito Santo faz. Ele nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, mas sem nos obrigar. Que isso fique bem claro, né? É como se fosse assim, Marcos, me veio na cabeça aqui agora, como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, Jesus não sente uma força saindo dele. Então eu penso assim, que a nossa oração, quando nós fazemos uma oração a Deus, provoca a Deus. Essa coisa que aconteceu com essa mulher acontece de uma forma inversa. Para aquela pessoa que a gente intercede, né? É como se nós tocássemos em Deus com a nossa oração, e essa força que saiu de Deus para aquela mulher, né? De Jesus saiu para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, saísse para aquela pessoa que também nós intercedemos naquele momento. Precisa de um direcionamento, né? Precisa que o seu caminho seja mais iluminado, para que ela possa buscar essa salvação, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, sim. Então, assim, eu acho lindo esse testemunho de Maria Sima, um grande ato de amor, de coragem, de determinação, que serve para nós como um exemplo, né? Como uma inspiração, que nós possamos também fazer a mesma coisa, que a gente possa também interpelar as pessoas que precisam ser interpeladas, mas que seja sempre um ato de amor. Né? Que, por exemplo, a gente vê muito entre nós e nossos irmãos protestantes, às vezes tantas disputas, né? Que a minha fé está certa, que a sua fé está certa, que a fé dele está certa, mas que quando nós interpelarmos um ao outro, que seja um ato de amor. Porque se nosso Deus é o mesmo, se o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, então que a nossa fé ela possa nos unir, que ela possa ser sempre um ato de amor, né? Que a gente possa sempre orar por todos. E esse testemunho, ele confirma o poder da oração, o poder da intercessão e também a infinita misericórdia de Deus. Uma alma me contou, não havendo observado a lei de trânsito, morreu de repente em um acidente em Viena. Perguntei, estava pronta para entrar na eternidade? Não estava pronta. E acrescentou, mas Deus dá àqueles que não pecam contra ele com insolência e presunção 2 ou 3 minutos para arrepender-se, e só aqueles que dizem não é que se condenam. A alma prosseguiu seu comentário interessante e instrutivo. Quando uma pessoa morre em um acidente, as pessoas dizem, era chegada a sua hora. Isso é falso. Isso pode-se dizer quando uma pessoa morre sem ser por sua culpa, mas segundo os desígnios de Deus. Eu poderia ter vivido ainda 30 anos. Então, teria transcorrido todo o tempo da minha vida. Por isso, o homem não tem o direito de expor a sua vida ao perigo de morte, a não ser em caso de necessidade. Um médico veio lamentar-se que deveria sofrer por haver abreviado a vida dos pacientes com injeção, eutanásia, para que não sofressem mais. Disse que o sofrimento, quando é suportado com paciência, tem para a alma um valor infinito. Sim, tem o dever de aliviar os grandes sofrimentos, mas não tem o direito de abreviar a vida com meios químicos. Uma outra vez veio uma mulher e confessou-me, eu tive que sofrer 30 anos de purgatório porque não deixei minha filha entrar para o convento. Interessante nesses testemunhos, a gente percebe que as mortes provocadas por acidente, elas não estão no plano de Deus e acabam abreviando
a vida dessas pessoas e atrapalhando o processo de salvação delas, né? Sim, Marcos, é importante a gente ver que realmente existe essa tendência nas pessoas de quererem colocar tudo na conta de Deus, né? Uhum. Por exemplo, Deus... Chegou a hora dele. Ele pode mudar, ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Uhum. Mas ele não pode mudar, por exemplo, a lei da gravidade. Se uma pessoa pula do edifício, ela vai cair. Se cair alguma coisa, uma faca, uma pedra, um vaso de planta, cair de um edifício e cair na cabeça de uma pessoa, muito provavelmente vai morrer, né? Pode ser que alguma coisa lhe impeça, o anjo da guarda, mas o normal, dentro da lei da física, é que aconteça um desastre. Em alguns momentos acontece um milagre, mas a gente não pode ficar tentando a Deus, né? Sim, e nós não podemos colocar isso como se fosse vontade de Deus, né? Uhum. Deus não quer que ninguém morra por um acidente. Sim. Uma pessoa pega um carro como um louco, se embriaga e sai e mata alguém. Isso não pode ser vontade de Deus, né? E a alma aqui, que faz essa revelação a Maria acima, ela fala isso muito certamente, né? Que nós não podemos colocar isso, né? Como vontade de Deus. No outro caso, ela vai falar também que nós não temos o direito de diminuir a vida de alguém. Alguém que está sofrendo num hospital, que nós totalmente ilícito e contra a vontade de Deus abreviar a morte dessa pessoa, né? É eutanásia. A questão da eutanásia. Que muita gente diz, porque a pessoa está sofrendo, ela precisa interromper esse sofrimento. Nós não sabemos o que esse sofrimento pode causar de benefício para aquela pessoa. E nem sabemos se essa pessoa já está preparada para já está arrependida de tal forma que ela possa pelo menos chegar ao purgatório. É brincar de Deus. Quando a gente, com tudo que nós falamos sobre o sofrimento, como é que pode ser, a gente agora tendo essa visão que através das almas que se revelaram a Maria acima, nos mostram como é que é o outro lado e o quanto que o sofrimento aqui pode nos guardar para a vida eterna. É um caso a gente parar para pensar, né? Que às vezes é comum nós termos um parente que nós amamos, seja nosso pai, nosso filho, né? E a gente vê ele sofrendo numa cama de hospital, sofrendo fortes dores, seja por tantas doenças como câncer, que maltratam tanto o ser humano. E a gente pode parar a pensar assim, olha, talvez aqueles dias ou meses ou horas de sofrimento que aquela pessoa está passando, é esse momento que vai levar essa pessoa para o céu. É esse momento que vai poder, que essa pessoa possa encontrar diretamente para com Deus. Vai haver aquela reparação suficiente e aquele momento de arrependimento importantíssimo para a salvação de uma alma e para a vida eterna. Será para a vida eterna. O que são aquele tempo finito diante da felicidade plena durante a eternidade, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É algo que devemos refletir e que tais testemunhos nos levam exatamente a meditar sobre essa situação, sobre essa questão dos nossos momentos de arrependimento, dos nossos momentos de voltar os olhos para Deus e buscar a nossa salvação. E por último ela vai falar exatamente da questão de uma menina, né, que queria entrar para o convento, queria ser uma pessoa consagrada e que a mãe não permite, né? Esse plano foi interrompido, né? Esse plano foi interrompido porque certamente quando alguém tem a vontade de ir para um convento ou de se tornar sacerdote, e até nas nossas orações, nunca somos nós que tomamos a iniciativa de ir a Deus. É sempre Deus que toma a iniciativa Deus que nos de vir escolhe até nós, né? Exatamente. Assim, é sempre... Eu senti uma vontade de rezar agora, eu vou rezar. Não, na verdade, Deus já te convidou para rezar. É aquilo que nós estávamos falando antes. O Espírito Santo que nos convence, que nos suscita. No caso daquele testemunho do blasfemador do trem, podemos dizer assim, isso aconteceu graças à intercessão de Maria acima. E é aquilo, é sempre Deus que vem primeiro ao nosso chamado, é Deus que vem ao nosso encontro. E a gente poderia falar não só da menina que queria entrar para o convento,
Mas a responsabilidade que Maria Sima vai falar sobre os pais tem sobre os filhos, né? E essa menina, no caso, ela quis ir para o convento, tantos meninos que de repente querem ser sacerdotes e que os pais imperem. Agora, a gente não precisa nem falar somente da vocação espiritual, seja ela sacerdotal, ou seja ela religiosa, mas quantos pais, às vezes, exercem tanta pressão nos filhos para que eles sejam algo que eles não querem ser, né? Impedindo que eles tenham esse livre-arbítrio, essa livre vontade de seguir uma determinada profissão. Então, assim, que a gente, como pai, né, eu sou pai, você também, a gente possa exatamente ter essa liberdade, essa oração sobre os nossos filhos, a bênção dos nossos filhos, para que eles possam seguir exatamente a vocação deles. Pedir sempre também ajuda, a orientação do Espírito Santo para ajudá-los. Sim, é nosso dever como pai, né? Muito bem, gente. E assim, e tem muito mais para ser falado sobre Maria Sima, né? Tem as revelações, tem testemunhos, os conselhos que as almas dão para nós, homens que estamos aqui ainda, o que nós podemos fazer para a nossa salvação, para a salvação daquelas pessoas que nós amamos, que já faleceram, que estão no purgatório, né? De como levar a nossa vida, e podemos falar também das orações, né? Quais as orações que as almas aconselham para que a gente possa fazer pelas almas, para nos aproximar mais de Deus, para a nossa santidade, né? Bem, gente, o papo está muito bom. Mas a gente precisa concluir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, porque somente assim o YouTube entende que esse vídeo pode ser sinalizado para outros nossos irmãos que possam gostar dessas revelações particulares impressionantes das almas do purgatório, a discípula de Cristo Maria Sima. Compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo. Paz e bem, e até a próxima.